namorado me trai com meu meio-irmão, então eu o expulso e destruo seu relacionamento com os pais. Quando eu tinha por volta de 17 anos, comecei a namorar um rapaz, 19, que chamarei de Jake para fins desta postagem. Além disso, a idade de consentimento onde moro é 16 anos, portanto, não há nada de legal acontecendo aqui. Nós nos dávamos bem, passávamos muito tempo juntos e gostávamos muito um do outro. Até começamos a conversar sobre morar juntos quando ambos nos mudamos. Éramos um casal perfeitamente feliz. Ou assim eu pensava. Mas, depois de alguns meses de namoro, algo mudou no Jake. Ele estava ficando muito mais distante. Sempre que estava comigo, checava o celular constantemente. Paramos de passar tanto tempo juntos e ele começou a ficar muito estranho em relação ao afeto em público, no que se refere a coisas como segurar as mãos e outras coisas. Ele também parecia começar a se importar cada vez menos com meus sentimentos. Eu costumava gostar um pouco de humilhação no quarto, nada muito exagerado, e conversamos sobre o que Jake deveria ou não dizer, mas ele começou a ficar cada vez mais degradante. Ele me dizia que ninguém jamais me amara e que se aproveitava de minhas inseguranças, e cheguei a chorar algumas vezes quando isso aconteceu. Para dar um pouco de crédito a ele, nas primeiras vezes ele parou tudo o que estava fazendo e pediu desculpas, aconchegou-se a mim até que eu me sentisse melhor, mas isso também acabou e ele começou a revirar os olhos e a me dizer para crescer. Ele parecia uma pessoa completamente diferente. Os insultos começaram a se infiltrar em nossa vida cotidiana. Ele implicava muito com minha aparência, falava da minha família, eu estava lidando com muitos problemas familiares na época, mencionava o fato de eu ter dormido com outras pessoas antes de começarmos a namorar, uma espécie de rebelião causada pelos problemas familiares, etc. Se ficava chateado com isso, ele simplesmente saía do quarto e me deixava chorar sozinha. Comecei a achar que era minha culpa que o nosso relacionamento estivesse desmoronando, talvez eu não fosse boa o suficiente para ele. No fundo, eu sabia que ele estava me traindo e isso foi confirmado quando recebi uma mensagem de um rapaz, David, no Facebook, dizendo que ele estava dormindo com Jake. Ele se desculpou profusamente e me disse que havia terminado com Jake assim que descobriu que ele tinha um namorado. Eu não podia ficar brava com David, a culpa não era dele. Conversamos por horas e eu assegurei a David que não era culpa dele e que ele não havia feito nada de errado. David também me ajudou a parar de inventar desculpas para a atitude de Jake e a maneira como ele estava agindo. Ele foi uma dádiva de Deus. O que realmente me quebrou aconteceu pouco tempo depois que a traição foi descoberta. Estávamos discutindo muito mais. Então ele decidiu fazer algo absolutamente imperdoável. Veja bem, eu tive um relacionamento ruim com meu pai durante anos. Ele traía minha mãe constantemente, por fim, se estabeleceu e teve filhos com uma garota com quem estava saindo pelas costas dela. Ele tentou ter algum tipo de relacionamento comigo até eu ter os 13, 14 anos, mas depois decidiu que não me amava tanto quanto aos outros filhos e interrompeu todo e qualquer contato. Isso me deixou arrasado e ainda dói pensar nisso até hoje. De qualquer forma, Jake se esforçou para encontrar um de meus irmãos adotivos online e dormiu com ele. Ele se gabou disso no dia seguinte. Meu meio-irmão fez uma postagem online sobre o que havia acontecido e eu recebi várias mensagens de amigos deles dizendo que eu merecia aquilo. Esse foi provavelmente o ponto mais baixo da minha vida e eu me odiei, em parte por ter permitido que isso acontecesse e em parte porque comecei a acreditar no que eles estavam dizendo. Meu único consolo durante esse período foi David. Eu não queria sobrecarregar meus amigos com meus problemas e David era uma das únicas pessoas que sabia, em primeira mão, como era Jake. Conversamos por algumas semanas e, por fim, o assunto acabou se transformando em vingança. Eu havia tentado cancelar tudo alguns meses antes devido ao péssimo comportamento de Jake, mas ele começou a se desculpar e a me dizer que não estava falando sério, que nunca mais faria isso. Ele até conversou com alguns membros da minha família que, sem saber, me pressionaram a voltar com ele, pois éramos um casal tão querido. Eu não queria contar a eles o motivo real do nosso término, então mantive os detalhes bem vagos, embora eu tenha certeza de que alguns deles viram a postagem do meu meio-irmão e sabiam por que eu não queria ficar com ele. Depois de semanas de conversas e planejamento, finalmente me cansei e decidi fazer algo a respeito.
Meu pai não era exatamente um homem rico, mas tinha um emprego muito bem remunerado e ganhava dinheiro suficiente para viver com bastante conforto. Quando eu era mais jovem, ele começou a espalhar boatos, durante uma batalha pela custódia da minha mãe, de que havia criado um fundo fiduciário para mim e que havia dinheiro suficiente para que eu me estabelecesse em minha própria casa quando tivesse 18 anos, além de um pouco mais. Eu sabia que isso era uma grande besteira, ele tentava se livrar do pagamento de pensão alimentícia o tempo todo, é claro que ele nunca criaria um fundo fiduciário para mim. No entanto, Jake não o fez. Nunca falamos muito sobre isso, mas ele ouviu os rumores e eu sempre dizia o que já havia dito a vocês. Meu pai era um péssimo pai que não pagava pensão alimentícia à minha mãe, então por que diabos ele criaria um fundo fiduciário? Mas Jake não me ouvia, ele até fez sua própria pesquisa sobre o tipo de trabalho do meu pai e chegou a uma estimativa de quanto ele achava que meu pai estava ganhando. Embora, para seu crédito, ele tenha abandonado o assunto sempre que eu lhe pedia, por um tempo, pelo menos. Decidi usar isso a meu favor. Jake e eu ainda estávamos namorando, embora eu o evitasse sempre que podia. Até que, em uma noite, sentei com ele e contei que, como eu faria 18 anos em algumas semanas, comecei a pensar em comprarmos nossa própria casa. Com o fundo fiduciário que meu pai havia criado para mim. Ele imediatamente se animou com isso e, sinceramente, acho que naquela noite foi a primeira vez em meses que ele disse algo agradável para mim quando não estávamos em público ou com amigos e família. Isso quase me fez querer cancelar tudo, mas conversei com David mais tarde naquela noite e ele me lembrou que Jake voltaria à sua atitude degradante habitual em pouco tempo. Começamos a procurar apartamentos, embora Jake tenha sido gentil o suficiente para me deixar dar a palavra final e cuidar da papelada, porque como ele poderia sair e me trair se tivesse que cuidar da papelada de um apartamento? Para ser sincero, fiquei um pouco surpreso com isso, pois sempre pensei que ele gostaria de ter o nome dele na papelada e tudo mais para que eu não pudesse expulsá-lo. Mas, a essa altura, ele já tinha dormido e estava com a cabeça quente. Mas, a essa altura, ele já tinha dormido com meu irmão adotivo, me humilhado, destruído minha autoconfiança e me traído regularmente. Acho que agora ele achava que eu não o expulsaria, não importava o que ele fizesse. De qualquer forma, comecei a fazer turnos extras no trabalho para tentar economizar dinheiro suficiente para me mudar de fato. Mas não com o Jake, não. Eu estava me mudando para a casa de minha amiga, Emma. Nós duas já estávamos pensando em sair de casa há algum tempo e pensamos, por que não sermos colegas de quarto? Encontramos um lindo apartamento de um quarto que ficava perto da nossa faculdade e do trabalho e começamos a organizar as coisas para nos mudarmos. Eu também não queria trazer nenhum problema para a porta da minha mãe se o Jake começasse a fazer barulho. A Emma não tinha problemas em arrancar a cara dele se fosse necessário e me disse para não me preocupar com a possibilidade de ele vir até a porta da frente. Então veio a próxima parte do plano. Esperei até mais ou menos uma semana antes de Jake e eu nos mudarmos para nosso próprio apartamento e roubei o telefone dele por alguns minutos. Ele tinha parado de se preocupar em deixar o telefone sem vigilância e, às vezes, se gabava de como era sortudo por poder dormir com quem quisesse e voltar para casa e encontrar uma putinha que lhe fazia o jantar. Assim, naquele dia, quando foi tomar banho, ele não se preocupou muito em levar o celular com ele. Perfeito. Entrei no telefone dele, apaguei meu número dos contatos e mudei o nome do contato da mãe dele para o meu. Satisfeito, fui até a cozinha e quebrei um dos pratos. Era da minha mãe, mas era um prato barato de uma loja local e eu o substituí assim que possível. Saí para trabalhar quando tudo estava pronto. Minha mãe havia saído para trabalhar algumas horas antes, portanto, estava segura. Eu só precisava de um motivo para que ele ficasse irritado. E, puxa, ele ficou furioso. Sua primeira reação foi me enviar uma mensagem de texto, chamando-me de todos os nomes nojentos que existem. Só que não foi para mim que ele mandou a mensagem, mas para a mãe dele. Eu lhe enviei uma mensagem com antecedência e disse que esperava que ela me perdoasse, mas que ela precisava ver como o filho realmente era. Ela nunca havia tentado defendê-lo, pois simplesmente não sabia o quão ruim era o comportamento dele. Na verdade, ela o chamou a atenção algumas vezes em que ele cometeu um deslize e foi duro comigo quando ela estava lá. Ela ficou maluca.
Nunca descobri exatamente como foi a discussão entre eles, pois ela telefonou para ele para gritar e chamá-lo a atenção por seu comportamento de merda, finalmente percebendo como seu filho era horrível. Não ajudou o fato de ela ter recebido capturas de tela de algumas das vezes em que ele admitiu ter traído. Ela ficou absolutamente enojada com o comportamento do filho e me telefonou para pedir desculpas em nome de Jake. Mas não foi culpa dela, ele já tem idade suficiente para saber como agir como um adulto. Ele acabou dizendo à mãe que a opinião dela não importava, pois ele iria morar comigo de qualquer maneira. Não é preciso dizer que, quando ele me ligou no Facebook, depois que apaguei meu número do telefone dele, tive a satisfação de dizer a ele que não estávamos morando juntos, que o fundo fiduciário não era real, eu já havia dito isso a ele no passado, mas ele se recusou a ouvir, e que eu tinha ido morar com a Emma. Fui chamada de todas as vadias e prostitutas que existem, e a voz dele meio que se transformou em um ruído branco depois de um tempo. Eu lhe disse que tínhamos terminado e desliguei. Bloqueei-o em tudo. Ele teve de correr de volta para a mãe e o pai, com o rabo entre as pernas, e eles o aceitaram por algum tempo. Mas, depois de algum tempo, as discussões se tornaram excessivas e seus pais o expulsaram de casa. Ele ficou com alguns amigos por alguns meses antes de conseguir sua própria casa. Seus pais, especialmente a mãe, não têm sido os mesmos com ele desde então. Ainda falo com a mãe dele de vez em quando. Por fim, David e eu tomamos a liberdade de enviar capturas de tela do abuso de Jake para o maior número possível de pessoas com quem ele estava se relacionando. Passamos algumas noites sem dormir tentando localizar as pessoas no Facebook. Parte disso foi para me vingar de Jake, mas a maior parte foi para garantir que nenhuma delas se envolvesse em um relacionamento completo com ele e tivesse que lidar com toda a porcaria pela qual eu havia passado.